Começou. Fechou. Começou. Henrique, Começou. boa noite, muito obrigada. O palco é todo seu. Fechou. Então, prazer para quem está aqui e quem vai ver depois. Chamo Henrique, eu tenho 19 anos, ou muita gente não sabe disso, mas eu tenho 19 anos, e eu sou desenvolvedor front-end pleno na Grão de Gente. E a Grão de Gente é um e-commerce de enxoval infantil, e a gente é atualmente o maior da América Latina. Então, tipo, a gente é maior que ReHap, maior do que alguns outros e-commerces aí famosos. E a gente atua bastante nessa área de bebê, de berço, de kit berço, dessas coisas. Então, tipo, quando eu falo que é o maior da América Latina, às vezes as pessoas não sabem, mas se você pergunta para uma mãe, para alguém que vai ter um filho, a maioria das vezes ela sabe, é que não é muito nosso nicho, né? Pelo menos eu não conhecia antes. Enfim, aí eu estudo basicamente desde 2018, aí eu entrei na iTech em 2019, e eu mexo com React desde o fim de 2019, né? Aí, desde 2020 eu comecei fazendo uns freelances, aí fazendo alguns projetinhos que foram evoluindo, com umas coisas bem loucas aí. Aí o meu TCC, que na iTech a gente tem que apresentar um TCC, meu TCC a gente fez em cima de React Native, que é para desenvolver aplicativos nativos mobile, e o nosso back-end a gente fez em Node.js. Aí a história do back-end é o que eu... Na época eu era considerado mais back-end, né? Eu lembro que a gente fez um DDD, a gente utilizou Clean Code, a gente utilizou AWS, um monte de coisa, tipo, bem avançada para alunos de um curso técnico, e por causa disso a gente acabou concorrendo a uma bolsa integral na Unisantos. E a gente acabou ganhando essa bolsa integral na Unisantos depois, que a gente foi considerado o melhor TCC das ETECs da Baixada Santista. Aí isso é bem legal. Aí o nosso tema foi... Eu morava em Peruíbe antes, não falei isso, né? Tô morando em Santos agora. O nosso tema foi a viabilização do tráfego de informações na cidade de Peruíbe. Resumindo, basicamente, era um aplicativo para a cidade de Peruíbe, um Instagram para a cidade de Peruíbe, a gente pode dizer assim. Mas eles gostaram bastante, ainda mais porque tinha muito essa pegada de acessibilidade, de levar informação para quem não tinha, ainda mais para o pessoal de Peruíbe, que lá, tipo, às vezes acontecia um monte de coisa e o pessoal não estava sabendo, não é igual Santos, assim, aí o pessoal gostou bastante. Aí eu acabei ganhando essa bolsa e eu estou estudando ciência da computação na Unisantos, agora, desde o ano passado, estou no meu quarto semestre. É, então, basicamente é isso. Eu até tinha pedido para a Thaís um modelo de slide para preparar e tal, mas eu até ia preparar, mas eu falei, meu, não vou preparar, porque senão acho que vai ficar algo um pouco maçante. Eu vou só comentando e falando e fazendo meio que um live coding aqui junto com vocês, porque eu acho que pelo menos eu mesmo, eu gosto de ver slide, essas coisas, quando é algo tipo que eu já tenho conhecimento, é algo um pouco mais complexo e tal, aí como eu vou passar aqui os fundamentos, os conceitos de React, eu acho que ia ficar um pouco maçante, né? E também, tipo, não vou falar muito de teoria de React, de como ele funciona por debaixo dos panos e tal, porque às vezes você vai acabar confundindo mais e acaba nem precisando. Então, tipo, para uma vaga de estagiário, para uma vaga de júnior, a gente nem cobra isso da pessoa saber, mas quando a pessoa está indo ali para um cargo um pouco maior, aí é bem interessante ela saber como funciona por trás dos panos. Enfim, é, no trabalho lá na Grão, a gente utiliza basicamente a nossa stack React com Next.js. Então, se acessar aí o site grãojente.com.br, o site está em Next.js, e Next.js é um framework construído em cima do React, e React é uma biblioteca. Então, eu não vou falar de Next.js aqui hoje, porque para falar de Next.js a gente precisa entender o React, porque Next.js vai oferecer um monte de recurso e complexidade em cima do React. Então, React é dando um pouco de spoiler, é uma biblioteca que só tem renderização do lado do cliente. O Next.js você já consegue acessar servidor, você consegue fazer renderização do lado do servidor, consegue acessar o banco de dados direto dele, então, tipo, é algo bem mais complexo. Então, por mais que eu trabalhe com isso, eu tenho muita experiência nisso, eu vou focar só no React aqui hoje. Basicamente é isso aí. Se alguém tiver pergunta, pode falar aí também, pode mandar no chat, tipo, é bem aberto. Então, só para explicar, como eu já tinha dado spoiler, o React ele é uma biblioteca front-end
feita para construir interfaces interativas e também para a gente poder introduzir algo chamado de componentização. Primeiramente, o que seria uma interface interativa? Então, sabe quando você clica aqui no ícone de chat do Google e aparece um chatzinho vindo da direita para a esquerda? Isso é uma interface interativa. Quando você vai interagindo com a interface do seu site, ele vai interagindo e ele vai reagindo. Por isso que o nome é React, porque ele reage ao que você faz no site. Tipo, isso é bem interessante. E, a princípio, o React ele é uma biblioteca só do lado do cliente. Então, a gente não consegue ter acesso ao servidor utilizando o React. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o meu banco de dados através do React, eu não consigo fazer isso. Eu vou precisar de um servidor que vai bater em uma API, que vai bater no meu banco de dados. Aí o meu React acessa o servidor. O meu React ele é só para construir interfaces, é só para construir componentes, é só, como o pessoal gosta de dizer, é só para pintar o botão e só para construir coisa bonitinha assim, basicamente. O React, eu vou compartilhar a tela aqui, Thaís. Um minuto. À vontade. Muito chique. Quem sabe faz ao vivo mesmo, né? Live encoding. Que isso. Claro. Basicamente, dá para ver aí? Não. Beleza, só... Tá? Estou com uma tela só aqui, então fica um pouco mais difícil, porque como eu comentei, eu estou trabalhando totalmente presencial, então aqui em casa nem tem nada montado, enfim. Essa documentação do React, ela sofreu, como a gente estava falando antes de começar a gravar, ela sofreu uma refatoração, então, tipo, ela tá bem bonita, bem intuitiva, bem legal. E, como eu disse, a gente constrói componente em React. O que seria componente? Eu vou mostrar isso na prática, mas componente é um bloco de código que você escreve e você pode reaproveitar esse bloco de código aonde você quiser. Então, vamos supor que eu tenho essa barra de pesquisa aqui. Essa barra de pesquisa, eu componentizo essa barra de pesquisa e eu posso chamar onde eu quiser. Eu posso chamar nessa página, eu posso chamar na outra página, eu posso chamar onde eu quiser. Eu não preciso ficar reescrevendo o código toda hora. E aqui na documentação do React tem um exemplo muito legal disso. Então, eles fizeram esse cardzinho aqui, que seria um vídeo, sei lá, imagina como se fosse um vídeo do YouTube. E aqui do lado dá para ver um pouco do código. Então, se você passar a mão, você consegue ver aqui selecionando o que é cada parte. Então, aqui é uma tag HTML normal, e esse thumbnail é um componente que eles criaram. Então, o componente, se você for perceber, é essa parte toda azulzinha aqui, com esse ícone e essas coisas. E se você for ver, a gente só chama uma linha de código, a gente não tem que colocar todo o código da thumbnail aqui. Então, basicamente, o React se baseia em cima disso, de você construir componente e de você ficar utilizando o componente para tudo quanto é lado. E isso é algo muito bom, porque isso evita o retrabalho de código, evita você ter que ficar repetindo código, que quando você está em uma base gigante, vou dar o exemplo da Grão, que é onde eu trabalho. Quando você está trabalhando em um e-commerce, que é muito grande, tipo, tem muito código ali, às vezes você faz um botão diferente do outro. Às vezes você faz um botão de um jeito e um botão de outro jeito. Um botão que tem uma cor e outro botão que tem outra cor, outra animação. E isso não mantém o mesmo padrão. E na hora de dar manutenção é difícil. Então, o que a gente faz? A gente componentiza esse botão e a gente utiliza esse botão onde a gente quiser. Então, sempre que utilizar um botão, eu vou chamar aquele componente de botão. Enfim, eu acho que eu vou mostrar agora um pouco da prática de como iniciar um projeto React, como que é um projeto React ali na mão. E para você saber React, você tem que entender um pouco de HTML e um pouco de JavaScript. Pelo menos assim o básico, o que é uma função, como chama uma função e alguns métodos de array também. Se você sabe isso, você já consegue entender ali a sintaxe do React. E tem até gente que pergunta, o quanto de JavaScript eu preciso saber para aprender React? Dá para aprender React antes de aprender JavaScript? No meu conceito, e o que aconteceu comigo também, eu aprendi uma base de JavaScript, até mesmo na ETEC. Não foi nada complexo, tipo, não foi nada muito avançado. Eu aprendi como fazer um for, como mudar a cor da página com JavaScript. E depois eu comecei a aprender React. Enquanto eu aprendia React, eu aprendia JavaScript. Então, a maioria das coisas que eu aprendi no JavaScript foi usando o React. Então, eu só aprendi a maioria das coisas que eu sei em JavaScript por conta do React, por conta do Next. Então, eu fui aprendendo os dois juntos em paralelo. Então, é legal você ter uma base mais
você não precisa ser o expert em JavaScript para começar com React. Então, se você já sabe HTML, já sabe um JavaScript ali básico para intermediário, você já pode começar com React. Enfim, porque é bom, vamos iniciar um projeto aqui. Aqui no projeto do React, na documentação do React, ele fala uma parte de você começar com React. Cadê? Aqui. Ele fala para você rodar esse comando npx create next app. Só que o que acontece? Se você rodar esse comando, você vai estar rodando o comando de iniciar com Next.js, porque um ponto até que gerou um rebuliço na comunidade de React, de front-end, é que nessa nova documentação do React, ele não recomenda você inicializar o React só ele. Ele recomenda você inicializar com framework. Só que isso não é necessário. Eles recomendam você iniciar com framework, porque depois eu vou falar, por exemplo, Next.js, ele coloca muita funcionalidade em cima do React. Então tem muita coisa que dá para fazer só com o Next, que se você for fazendo React com a mão, fica mais difícil. Mas aqui embaixo, em algum lugar aqui, eles recomendam você utilizar o Vite, que é o que eu vou iniciar o projeto hoje. O que é o Vite? Deixa eu entrar aqui. O Vite é um jeito que você pode inicializar o React, de você inicializar um projeto em React e de uma forma rápida. Então, se você começar a estudar mais JavaScript, você vai começar a ver que o JavaScript tem os interpretadores e os compiladores. Então, para quem vem de faculdade, sabe que o Java tem seu compilador. JavaScript não é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada. Então, a gente tem interpretadores. E o interpretador do JavaScript é o Webpack, que o utiliza desde a raiz. Só que o Webpack, pelo fato de ser o primeiro interpretador, ele é um pouco mais lerdo. A gente tem interpretadores mais rápidos no mercado. E tem até interpretadores feitos em Rush, feitos em outras linguagens que não é só o JavaScript. E o Vite, ele pega um interpretador mais rápido e disponibiliza para você. Tipo, você não precisa fazer nada, é super simples e ele já deixa o seu site, tipo, muito mais rápido. Então, por isso que a gente vai começar com ele, basicamente. E também, se eu estiver indo rápido demais, alguém pode falar também que eu paro, que eu explico algo melhor, é só mandar falar, tipo, explica melhor tal coisa. Enfim. Aqui, se a gente for em Get Started, a gente vai ver que a gente já tem um template para React. E a gente tem duas opções, JavaScript e TypeScript. Eu vou inicializar o projeto aqui com TypeScript, porque TypeScript é o padrão de mercado. Então, sempre que você for atuar em um projeto, o projeto vai estar em TypeScript, a não ser que o projeto seja muito legado por alguma especificidade, alguma coisa específica, ele precisa ser em JavaScript, mas 90% das vezes ele vai ser em TypeScript. TypeScript é a mesma coisa que JavaScript, só que adiciona tipos na linguagem. Então, tipo, é bem tranquilo. O pessoal que vem de faculdade, aprende Java, C Sharp, essas linguagens tipadas, tira isso de letra. Eu mesmo, na ETEC, a gente aprendeu C Sharp, que é fortemente tipado, aprendemos um pouco de Java. TypeScript é tranquilo, molezinha. Então, se a gente vier aqui em React.ts, aqui ele vai abrir um VS Code Online. Mas, enfim, aqui tem um comando de você inicializar o Vite. Então, eu vou copiar esse comando e inicializar aqui. E o Vite também, ele serve para mais de uma biblioteca que não seja o React. Eu posso inicializar o Vite com Vue, com Angular, mas não é o propósito da aula de hoje. Então, se eu só colar esse comando aqui, npm é do Node, então você precisa ter um Node instalado. Eu esqueci de falar isso, mas o React roda em cima do Node, então você precisa ter um Node instalado. Então, ele já pergunta para a gente qual que é o nome do nosso projeto, então eu vou colocar GDG. Ele pergunta o nome do nosso package, que é o que ele vai colocar em uma configuração, posso só dar enter que ele copia. E aqui ele pergunta qual framework que eu quero utilizar. Então, como eu falei, eu posso utilizar Vue, Svelte, Quick. Eu vou colocar aqui React. E aqui ele pergunta se eu quero utilizar TypeScript ou JavaScript. Eu vou utilizar essa segunda opção que tem um SWC. SWC é basicamente um interpretador em Rush que, se não me engano, até o Next, a equipe do Next, que ajuda a contribuir, que deixa o projeto mais rápido. Então, só fazer isso e ele iniciou. Então, eu vou entrar aqui no projeto para mostrar para vocês. E aqui ele fala, se você quiser rodar, roda esse comando, esse comando e esse comando. Esse comando é para entrar na pasta,
Esse é para instalar as dependências do projeto e esse aqui é para rodar o projeto. Então, eu vou entrar aqui e eu vou rodar esses comandos com vocês no Visual Code. Então, o primeiro comando que ele fala para a gente é o npm install. O npm install serve para você vir aqui no package.json. O que é o package.json? O package.json é o arquivo que vai ter todas as nossas dependências do projeto. O que é uma dependência? Uma dependência é basicamente uma biblioteca que o projeto precisa para rodar. E sempre que eu instalo uma biblioteca, ele vem para cá também. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está utilizando o Vite, correto? A biblioteca do Vite está aqui, que a gente consegue rodar o Vite. Então, eu preciso instalar tudo que está aqui no meu package.json para a gente conseguir rodar o projeto. Então, é basicamente isso. Aí eu já instalei aqui, e se eu rodar aqui, antes de apresentar o projeto, eu só vou mostrar ele rodando. Se a gente rodar um npm run dev, tipo, dá para ver que ele é muito rápido, tipo, bem rapidinho mesmo. Então, ele subiu aqui para a gente um localhost 5174. Por padrão, ele sobe no 5173, só que eu já estou rodando uma aplicação no 5173, então ele subiu no 5174. E aqui é a aplicação inicial em React. Então, aqui, se você apertar, ele vai aumentando, justamente pela interface ser reativa, né? Então, eu faço um clique e ele muda algo na minha interface. Então, vamos ver o que esse comando de criar o React, criar o Vite, gerou para a gente. Aqui, como eu já disse, é a nossa dependência. Esse aqui é o readme do projeto, que você pode mudar depois. O tsconfig é a configuração do nosso TypeScript. Então, se você não estiver utilizando o TypeScript, não vai ter tsconfig. Viteconfig, mesma coisa, configuração do Vite. A gente tem esse index.html. Esse index.html aqui, a gente não vai mexer no body dele, porque o body dele tem essa div com esse droot, que eu já vou mostrar para que ela serve. Então, beleza. Aqui a gente tem um git ignore, que é para o git, e o ESLint. O ESLint é basicamente para apontar erros no código e deixar seu código padronizado com toda a equipe. Então, ele já coloca isso aqui para o padrão. Mas, de novo, eu não preciso de ESLint, eu não preciso de readme, eu não preciso dessas coisas para poder rodar. Isso é só uma convenção que o projeto já deixa instalado, porque na maioria das vezes vai ter isso. Então, beleza. Vamos ver aqui esse index.html que eu disse que tem um ID root, porque a maioria das pessoas, às vezes, só sai codando e, tipo, acaba nem reparando nisso. Dentro do nosso SRC, vão ter todos os arquivos que a gente vai mexer. Então, tudo que a gente vai mexer vai estar dentro do SRC, basicamente. Aqui na raiz do nosso projeto, só fica arquivos de configuração, arquivos de infraestrutura, arquivos que, tipo, não é uma página em si, não é uma função. Então, a raiz do projeto é basicamente arquivos de configuração. Dentro do nosso SRC, são os nossos arquivos que a gente vai codificar no dia a dia. E a base do nosso React é esse main.tsx. Arquivos.tsx são arquivos TypeScript que suportam esse X, é de JSX, né? Que é basicamente que suporta a sintaxe de você misturar JavaScript com HTML. Porque o que o React faz é isso. Então, você vai ter um bloco de JavaScript, embaixo vai ter um bloco de HTML. Então, por isso, TSX. Se você for reparar aqui, a gente importa aqui o React DOM e a gente vê que a gente pega isso aqui, ó. Isso aqui não é nada do React, isso aqui é tudo JavaScript padrão. Então, a gente pega o ID root, que está aqui no nosso HTML, e a gente renderiza tudo que está dentro do nosso app. Então, basicamente, esse index.html aqui, com essa div ID root, serve para isso, para a gente ter um ID para o React saber aonde eu devo renderizar meu componente. E esse app aqui foi o que eu falei anteriormente, que a gente tem os componentes dentro do React. Esse app é um componente que é onde vai ter as nossas páginas, que é onde vai ter os nossos arquivos de configuração, os nossos arquivos de rota, essas coisas. Então, se a gente abrir aqui o nosso app, deixa eu fechar aqui. Se a gente abrir aqui o nosso app, a gente vai ver que o que tem aqui no app, que é o que ele está renderizando, é exatamente isso daqui. Então, aqui está Vite mais React. Aqui eu vou mudar, tipo, o Vite mais React para GDG. Então, se você for ver, ele já mudou, porque ele tem um fast refresh. Ele não precisa compilar o projeto todo de novo, ele roda super rápido. Então, é bem tranquilo. Então, é basicamente essa é a estrutura do projeto que você precisa saber. Ele coloca aqui uns CSS, que é basicamente CSS padrão, só para deixar nessa estrutura bonitinha. Mas,
para quem for entrar em uma empresa, para quem for desenvolver um projeto, na maioria das vezes você não vai mexer no index HTML e você também não vai mexer no main. Você só vai mexer no app para frente. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura que vai ter em todo o projeto e que você, na maioria das vezes, não vai mexer. Você só vai mexer se você quiser importar alguma fonte, mudar alguma coisa muito específica. Então, não precisa esquentar muito a cabeça com isso também. Então, vamos entender um pouco do código que ele gerou aqui para a gente. Então, tipo, como que... eu não vou me atentar aqui, tipo, por que o fundo tá preto, essas coisas, porque isso é CSS. Eu vou me atentar, tipo, como que isso aqui, quando eu clico, ele fica adicionando mais um, que é basicamente o React é isso, de você fazer a interface reagir aos seus comportamentos. Então, de novo, gente, se eu estiver indo muito rápido, pode falar para eu parar que eu explico de novo. Então, vamos lá. Aqui tem o nosso código. Eu vou tirar essa parte aqui fora, só para ficar mais limpo o código. Vou deixar só o GDG Santos. Pronto. Só o GDG Santos, a gente vai aqui. É isso. Vamos lá, vamos por parte. Vamos começar aqui da function. Aqui é uma function que está falando que esse é o nosso app. Basicamente, é o nosso componente. Ele vai exportar o nosso método, que na verdade é um componente. Todo componente sempre começa com a primeira letra maiúscula. Então, sempre que você vê alguma função com letra maiúscula, é um componente. Quando você vê uma função assim, ó, function GDG, com a letra minúscula, aí é uma função que é aquela função que a gente conhece do Java, do C Sharp, etc. Que é uma função utilitária, que a gente chama ela, entendeu? Então, beleza. Aqui a gente já percebe o primeiro método do React. A primeira coisa interessante do React que é essa sintaxe meio doida aqui, que ele faz um const count, set count, use state. O que é isso? Então vamos lá. Const, para quem não sabe JavaScript, é basicamente um jeito de você declarar uma variável. Só que const é algo constante, é uma variável que ela não muda. Só que, tipo, como que é uma variável que não muda, sendo que const é o meu contador e eu tô clicando aqui e ela tá mudando? Então, no React, a gente tem algo chamado de imutabilidade. Então, o que é imutabilidade? Eu não posso simplesmente vir aqui no meu const e fazer const é igual const mais 1. Ele não vai deixar, porque é uma constante, e também por alguns processos de renderização, que isso é algo que quando você vai se aprofundando no React, você vai ver que pelo fato da imutabilidade existir no React, é algo que deixa a interface mais rápida, é algo que deixa a interface mais leve para ser carregada. Então, vamos entender isso, que a gente não pode manipular uma variável diretamente. Então, como que a gente manipula uma variável? Como que a gente faz algo mudar com alguma ação e apresentar na tela? Sempre que a gente quer algo que a gente quer atingir algum comportamento que eu faça alguma coisa e reaja na tela, eu uso esse state. Esse state é um estado do React. Então, esse use state é uma função que eu importo do React, e sempre que eu faço tipo use state abre parênteses 0, quer dizer que eu estou definindo o meu count como um valor inicial 0. Então, se eu atualizar aqui a página, você vai ver que o valor inicial dele vai ser 0. Então, eu vou alterar o use state para 5. Então, ó, ele iniciou com 5, minha variável. Então, beleza. Então, um estado é uma função do React que eu chamo sempre que eu quero uma variável que ela mude em tela. Sempre que eu quero ter alguma função que eu atualize essa variável que ela acabe mudando em tela. Então, eu uso esse use state do React. E se você for perceber, esse use state, ele retorna para a gente duas, vamos chamar assim, de variáveis. Um é o count, que é o valor do meu estado, que no caso é o 5, e o outro é o set count. O set count, que é o pulo do gato aí, porque o set count é uma função que eu uso para poder atualizar a minha variável original. Então, eu nunca mexo na minha variável original diretamente. Eu sempre utilizo a função que o React me dá para eu mexer na minha variável original. Entendeu? Por que o React fez desse jeito?
Eu não sei muito, porque eu não trabalho no time deles, mas é basicamente um jeito que eles têm de otimizar o jeito que o seu HTML é montado. Porque é basicamente, tem a árvore do HTML normal e eles criam uma árvore virtual e depois eles fazem merge das duas, que é algo um pouco mais complexo que não vale muito a pena entrar nesse assunto. Então, se você for perceber, aqui no meu HTML, eu tenho um botão. Henrique, Oi. sobre o Virtual DOM, que eu acho que era isso que você estava falando agora, Isso. tem uma resposta bem curta que é: o Virtual DOM existe porque manipular o DOM diretamente É é lento. caro. Exato. Então, você mexer direto lá muitas vezes é pesado. Exato. Então, quando o React foi lançado, saía mais barato. Sim. Comparar duas árvores na memória e depois mexer. Por isso que ele existe. Sim, não, exatamente. É que eu não quis entrar nesse assunto porque é algo que eu não expliquei, é um pouco mais complexo, porque o pessoal não. Eu acho que eles não sabem o que é um DOM, o que é um Virtual DOM, mas complementando o que o João falou, DOM é Document Object Model. O que é isso? DOM é isso daqui, ó. É basicamente o que ele gera de HTML para mim. Então, tipo, tá vendo isso aqui? Isso aqui é basicamente o meu DOM. Então, o que o React faz? Ele faz uma virtualização desse DOM e ele manipula o Virtual DOM, que é basicamente, como o João falou, é menos custoso. Então, é basicamente isso que ele faz debaixo dos panos. É um pouquinho mais complexo, mas é algo que eu acho que não vale muito a pena entrar aqui para não deixar a discussão muito complexa. Mas, bom comentário aí, João. Valeu. Então, como eu estava dizendo, aqui está o nosso botão e aqui está o texto dele. Então, eu vou colocar aqui, tipo, contador 2 pontos. A gente pode ver que ele mudou. Eu estou exibindo o valor do meu count aqui no botão. Como que eu faço isso? Sempre que eu tenho uma variável e eu quero exibir o valor dessa variável no meu JavaScript, eu abro chaves e eu exibo e eu coloco a minha variável. Então, aqui nesse caso, eu estou abrindo chaves e eu estou colocando count. Sempre que você abre chaves no React, quer dizer que você quer colocar um código JavaScript ali. Então, por exemplo, se eu quiser fazer count vezes 2, eu posso fazer. Então, ó. Entendeu? Então, beleza. Aí eu tenho o meu método onClick do meu botão. Nesse método onClick é o que eu estou utilizando no meu setCount. Então, sempre que ele clica no meu botão, eu pego o valor original do meu contador, do meu estado, e eu adiciono 1. Então, sempre que tem esse clique, eu vou adicionando de 1 em 1. E um ponto interessante que dá para a gente ver aqui no setCount é que ele está passando por parênteses o meu count. Por quê? Porque o meu setCount, sempre que eu utilizo uma função set do meu useState, ela me retorna um parâmetro. Esse parâmetro é o valor atual do meu estado, da minha variável. Então, eu posso fazer exatamente isso. Eu não preciso utilizar diretamente o meu estado count. Eu posso só pegar o valor que o setCount me retorna. Tem umas peculiaridades depois um pouco mais complexas, envolvendo por que utilizar o retorno do setCount e não utilizar a variável count direto, mas, de novo, é algo que eu acho que não precisa se aprofundar aqui agora, para deixar mais complexo. Então, é basicamente isso. Então, sempre que eu clico no meu botão, ele vai chamar o setCount, que vai adicionar mais 1 no meu contador. Então, ó, ele está iniciando com 5 aqui, eu vou falar que eu quero mudar de 2 em 2. Então, sempre que eu clicar, ele vai adicionar mais 2. Então, ó, 5, 7, 9, 11, 13. Então, é isso que está acontecendo. Então, por isso que o React ele é reativo. Sempre que a gente muda alguma coisa no nosso estado e esse estado está em tela, ele vai mudar na nossa tela, ele vai reagir de novo. Um ponto que eu acho interessante comentar também é que tem uma extensão chamada React Developers Tools. Com essa extensão aqui, a gente consegue clicar nela e consegue apertar aqui F12, no caso, e a gente consegue ver exatamente o que está renderizando na nossa tela. Então, cadê? Tem um modo de debug aqui.
Ó, se a gente apertar aqui, se a gente vir em Profile, que é da extensão, apertar para gravar e recarregar a página, e depois parar, a gente vai ver que, ó, o meu app, ele renderizou em 7 milissegundos, entendeu? Aí vamos fazer a mesma coisa de novo, só que vamos apertar no computador. Vamos colocar para gravar. Colocar para gravar. E vamos ficar clicando. Estou clicando. Agora vamos parar aqui. Se você for ver, ele fez mais de uma renderização. Aqui dá para ver que ele renderizou 5 vezes. Então, sempre que meu estado muda no React, ele renderiza aquele componente de novo. Então, dá para ver que, ó, a primeira vez ele renderizou em 2 milissegundos, depois em 1 milissegundo, e, tipo, é algo bem rápido. E cada clique que eu dei foi uma renderização que dá para a gente ver por aqui. Isso é algo que a gente tem que se atentar, porque às vezes um componente ele está renderizando demais. Então, vamos supor que eu tenho um site que ele faz uma requisição para o banco. Sempre que algum componente renderiza de novo, ele faz uma requisição. Às vezes, se o componente renderizar 5 vezes no ciclo de vida normal do React, ele vai fazer 5 requisições. Isso vai deixar o site muito lerdo, isso vai comer seu banco de dados, então por isso que é legal sempre estar atento a essa ferramenta que é o React Developers Tools, sempre estar atento ao jeito que o React está renderizando. Então, tipo, o use state é basicamente isso, a gente consegue definir aqui no use state o que eu quiser, basicamente. Eu posso definir uma string, eu posso definir um objeto complexo, eu posso definir um array, eu posso definir o que eu quiser. Outro hook que eu acho muito interessante também de usar no React é meu use effect. O que é meu use effect? O meu use effect é basicamente uma função que o React disponibiliza para a gente e ela vai ouvir, podemos dizer assim, né, que ela vai ouvir o meu estado e sempre que esse estado atualizar, ela vai rodar alguma coisa. Então, sempre que o meu estado atualizar, por exemplo, ele está em 5, ele foi para 6, ele vai mudar, ele vai executar o que tiver no meu bloco de código aqui. Então, o que eu faço? Eu vou chamar esse meu useEffect, eu vou chamar uma função anônima aqui, para quem não conhece muito de JavaScript, quando você faz isso daqui, isso é uma arrow function. É basicamente uma função anônima, que ela não tem nome, ela só executa e meio que depois não dá para você chamar ela de novo. Então, é uma função anônima. Eu vou colocar aqui, ó, console.log gdg sans. O que acontece? Se eu só chamar o meu useEffect assim, passar minha função anônima e passar essa chave vazia, esse meu console.log, eu vou mudar meu console.log para o meu alert, porque o alert aparece na tela mais fácil. Sempre que eu fizer desse jeito, ele vai chamar assim que esse componente for renderizado. Então, sempre que ele for renderizado, ele vai chamar esse meu alert. Então, ó, eu já recarreguei a página, ele já chamou meu alert, porque foi a primeira vez que ele foi renderizado. Entendeu? Então, aqui, ó, eu estou mudando o meu estado, meu componente não está se renderizando todo por completo de novo, então ele não é chamado mais. Mas vamos supor que eu quero, sempre que meu estado seja atualizado, eu quero chamar meu alert. O que eu faço? Eu posso passar o meu estado dentro desse colchetes aqui. Esse colchetes são as dependências que a gente quer colocar aqui, que o meu useEffect fica escutando. Então, sempre que meu count mudar, ele vai chamar meu alert. Ó, chamou. Aí, chamou de novo. Sempre que ele muda, ele tá chamando meu alert. Então, isso é bem interessante. E aqui dentro, como eu disse, tipo, é uma função normal. Eu posso chamar outra função, eu posso escrever um código aqui. Então, vamos lá. Sempre que o meu count ele for par, eu vou querer dar um alert GDG. Isso, eu vou mudar aqui meu count de sempre fazer incrementar 1. Então, vamos lá. Ó, meu contador está em 5, ele vai para 6. GDG Santos, ele vai para 7, ele não vai chamar meu alert, por causa desse if aqui. Então, um useEffect e um useState são basicamente os dois hooks, as duas funções do React que você mais vai utilizar. E basicamente, tipo, isso aqui é a base de basicamente 50% das aplicações React. Claro que depois você vai vendo que você precisa fazer algo um pouco mais complexo, porque se você for fazendo um monte de estado assim, porque isso é algo que iniciantes normalmente fazem muito, tipo, eles querem
colocar 10, eles querem fazer um formulário com 10 campos. Eles vão criar um estado para cada campo. Isso pode fazer? Pode, mas isso vai deixar o seu aplicativo React mais lerdo. Então, tem jeitos que você consegue fazer isso, você consegue atingir isso de utilizar estados mais complexos de um jeito mais fácil e de um jeito mais performático. Então, por exemplo, tem exemplos de tela que eu já vi o código. Meu, você entra na tela, é basicamente isso aqui de use state, tipo, de nome diferente. Você fica muito confuso. E, tipo, é tudo isso aqui de use state com um monte de use effect. Então, se isso for algo utilizado em massa e não for muito bem utilizado, vai acabar deixando o seu código confuso. Porque eu posso, por exemplo, sempre que um dos meus estados mude, eu quero que atualize outro estado. Aí, se esse outro estado mudar e ele for tal coisa, eu quero que faça tal coisa em tela. Então, você tá vendo? Tipo, às vezes uma aplicação simples que você pode fazer vai acabando se tornando... Isso vai se tornando algo muito complexo por causa dos use effects e dos use states. Henrique, Oi. Você deu uma pausa para beber uma água. Sim. Limpar a garganta. Temos algumas perguntas no chat. Vamos lá. Tá. Rota, você diz mudança entre páginas? Sim. Então, basicamente, o que é uma rota? Uma rota é isso daqui, ó. Vou entrar na documentação do React. Learn, aprender, é uma rota. Se você for para referência, é outra rota. Então, sempre que a sua URL muda, é uma rota diferente que a gente chama. A maior diferença entre Next.js e React, você comentou que existia algumas coisas que estão prontas no Next, mas pode dar um bom exemplo? Eu vou dar um exemplo disso, mas basicamente, a principal diferença entre React e Next, que foi o que eu falei, o React ele é um componente só do lado do cliente. Ele não renderiza nada do lado do servidor. Então, você consegue... O que você consegue fazer com React? Se você conhece um pouco mais de DevOps e tal, você consegue fazer sua aplicação React e consegue hospedar em um bucket da AWS, que é algo estático. Então, o usuário só vai bater lá. Então, você não precisa de um servidor. No Next.js é diferente, porque o Next.js... Até parar aqui rapidinho. O Next.js tem um servidor antes de acessar o seu cliente. Então, quem vai renderizar a sua página é o servidor e ele já vai dar a página para o cliente toda renderizada. Aí foi o que eu comentei. Às vezes, no Next.js, você pode acessar seu banco diretamente pelo servidor, por mais que isso não seja recomendado, você pode acessar seu banco diretamente pelo lado do servidor, que nenhuma credencial do seu banco de dados, que nenhuma chave vai estar exposta, entendeu? Se você fizer isso no lado do React, vai ser o contrário, porque todo o código que está no lado do React está disponível para o seu cliente. Então, se você colocar uma chave de banco de dados no React, o seu cliente consegue inspecionar a página e pegar a sua chave do banco de dados, entendeu? Então, basicamente, a principal diferença do Next para o React é isso. E o Next também, ele te dá alguns poderes. Então, que poderes são esses? O Next, ele consegue fazer geração de página estática. O que é uma geração de página estática? Vamos supor que a gente tem um blog, e a gente tem uma matéria no nosso blog. A nossa matéria do blog vai ser uma matéria que está cadastrada no nosso banco de dados, só que aí que tá, um blog, a matéria não muda muito, tipo, normalmente muda a primeira vez e normalmente nunca mais muda. Então, sempre que eu acesso essa página, eu não preciso bater no meu banco de dados para pegar a matéria, entendeu? No React, eu sempre tenho que bater no meu banco de dados, porque ele não é algo estático. Meu React, sempre que eu acessar aquela página, ele vai executar aquele código. Então, se tiver uma função batendo no meu banco de dados, cada usuário que acessar minha página, ele vai bater no banco de dados. Então, se eu tiver um blog que tenha 1000 pessoas acessando, claro que eu não estou levando em consideração cache, essas coisas, mas se tiver um blog com 1000 pessoas acessando, as 1000 pessoas vão bater no meu banco de dados. O Next, o que ele permite você fazer? Ele permite você fazer assim, ó. Você vai a primeira pessoa que acessar a sua página, ela vai acessar e vai gerar uma versão estática da sua página. Essa versão estática vai ser servida para os outros 1000 usuários e não precisa bater no banco de dados. Então, só o primeiro usuário bateu no banco de dados e o resto dos usuários bateu na página estática gerada pelo Next. Claro que
isso é um pouco mais complexo, tem formas de você meio que fazer essa página gerar de novo, mas foi o que eu falei, isso é algo tipo de Next, tipo, não é muito React. Então, é basicamente essa a diferença, e tipo, Next tem muita, tipo, é um universo gigante, tipo, Next é realmente um universo gigante, que a Verso, que é a criadora do Next, eles estão colocando muita funcionalidade lá dentro, tipo, muita. Isso é algo que dá até para ser para um próximo grupo de estudos, se a gente quiser fazer sobre Next. O Next seria uma super digievolução do Express.js. É que o Express.js é para você subir um servidor HTTP no Node. O Next.js ele faz isso, só que ele também serve ele serve o seu React. Tanto é que o pessoal até zoa que o Next é a nova versão do PHP, que dá para você fazer lado do servidor e lado do cliente. Mas é basicamente uma super evolução do React com um servidor também. E outra pergunta, o React renderiza apenas o componente ou a árvore de filhos daquele componente também? Re-renderiza numa alteração de estado? Boa pergunta. Essa pergunta, o que ele está falando? Ele está falando se sempre que eu mudar um estado, ele vai alterar só aquele componente ou ele vai alterar todos os componentes filhos. O que são componentes filhos? São basicamente componentes que estão abaixo desse componente. São componentes que esse meu componente chama. Então, sempre que eu atualizo o meu estado no meu aplicativo React, depende, porque o que acontece? Eu posso ter um use effect no topo do meu componente que outros componentes usam também. Então, vamos supor que eu tenho... Eu estava abrindo aqui, né? Não estou compartilhando. Vamos supor que aquele meu contador, algum componente filho use esse contador também. Se eu tenho um componente filho que use o meu contador também, ele vai renderizar de novo esse meu componente filho. E isso é algo que você tem que tomar cuidado, porque às vezes, se você escreve um código de um jeito um pouco errado, não com muito cuidado, você pode acabar causando a re-renderização de todos os outros componentes filhos. E isso acaba deixando um pouco lerdo. Um ponto interessante é que essa extensão de React que eu mostrei, o React Developers Tools, ele sempre mostra todos os componentes renderizados. Então, você consegue ver a árvore de renderização de cada componentezinho ali. Então, se você tiver dúvida que algo está re-renderizando várias vezes, abre aquela extensão e vê se ela está renderizando de novo. Mas se o componente, respondendo basicamente, se o estado estiver sendo utilizado só em um componente, ele vai renderizar só aquele componente. E ele não renderiza os componentes pais, a não ser que você queira que ele renderize os componentes pais. Mas aí você tem que adicionar um pouco de bloco de código a mais. Entendeu? Respondi a pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer complementar com alguma coisa, João? Já que você sabe também. Eu tô super empolgado na questão do Virtual DOM, né? Que a pergunta é se os filhos daquele componente também vão renderizar. Eu acho que a melhor resposta é que depende muito do que vai ter que ir junto quando Sim. renderizar, né? Porque a resposta curta é o React vai tentar fazer uma comparação muito sistemática para re-renderizar o mínimo possível. Mas nesse mínimo possível também tem limitações do próprio JavaScript, do próprio DOM natural mesmo, do browser. Que às vezes para você mexer num texto, você vai acabar tendo que re-renderizar um nó que tem outros filhos além daquele texto junto, por exemplo. Exatamente. Então, depende muito de cada caso, mas o React é feito para tentar mexer o mínimo possível por causa daquela questão do preço de mexer no DOM, de renderizar. Exato. Como que a gente entrou nesse assunto de Virtual DOM de novo, eu vou dar uma explicada nele rapidinho, que acho que é bem legal entender. Isso é algo também que diferencia muito uma pessoa que está entrando no mercado agora. Porque a maioria das pessoas que começam aprendendo React nem sabe o que é um Virtual DOM, nem sabe isso. E às vezes quando você tem esse conhecimento, tipo, é o diferencial ali para uma vaga. Então, Pergunta de entrevista. é verdade, essa pergunta de entrevista. E, aliás, é só bom também esclarecer que foi o React que inventou o Virtual DOM e é só ele que usa. Sim. Não tenho certeza do
do Svelte, mas o Vue, ele usa uma outra tecnologia para calcular o que tem que ser alterado, o Angular é diferente. A estratégia do React é você ter na memória duas árvores para comparar. Então, vamos lá. Ó, o Virtual DOM é basicamente isso. Como eu disse, o DOM nada mais é do que o seu HTML. DOM é Document Object Model, o modelo do seu documento. Então, para quem não estava aqui, se eu apertar F12 e eu ver o meu código HTML aqui, ó, isso aqui é meu DOM, basicamente. Então, dá para entender desse jeito que tudo que está aqui é meu DOM. Então, tipo, o topo do meu DOM, a árvore do meu DOM, né, é meu HTML, aí meu HTML tem um head, que tem um body, que vão ter filhos. Isso até é uma matéria de grafos da faculdade que é muito interessante, que para quem fala que front-end não utiliza nada disso, é tipo, utiliza, isso aqui é um grafo. Enfim, o que acontece? O meu DOM normal, o meu DOM, esqueci a palavra, mas o DOM normal é essa parte da esquerda aqui. Então ele tá desse jeito. Então vamos supor que isso aqui é um componente, esse é outro componente. Cada galho aqui, cada bolinha é um componente. O meu Virtual DOM vai ser, como o João falou, um DOM em memória. Então, o que o React faz? Vamos supor que esse componente aqui, da direita, o vermelho superior da direita, acabou sofrendo uma re-renderização que acabou mudando ele e o filho. Então, o que o React vai fazer? Para ele não ter que mudar toda a árvore DOM, toda a árvore de componente, ele vai comparar as duas árvores e vai ver só o que mudou entre as árvores. Então, aqui ele vê que só isso aqui para baixo mudou. Então, ele vai mudar só isso daqui para baixo. Então, ele muda e depois meio que manda para o DOM normal. Então, isso é basicamente o Virtual DOM. Ele verifica o que mudou, aí depois que ele vê o que mudou, ele muda só aquela parte. Inclusive, isso é algo muito interessante do React, que vamos supor que você esteja renderizando uma lista de cliente, uma lista de 10 clientes. Cada cliente, ele precisa ter um ID, ou seja, ele precisa ter um identificador único, porque caso essa lista, um cliente acaba mudando o nome, sei lá, em tempo real, e seu React está escutando, ele vai atualizar só aquele cliente que mudou através do seu ID, entendeu? Então, quando você coloca um identificador único, ele muda só aquele em específico, não acaba mudando toda a lista de novo para não ter que gerar todo esse processamento. Aí o Paulo falou que se dá para buscar dados específicos para os componentes. Dados que você está falando são dados de banco de dados, são dados, tipo, quais tipos de dados? Eu vou dar um exemplo aqui do que dá para a gente fazer. Então, vou compartilhar aqui a tela de novo. E depois eu vou mostrar, tipo, uma coisa que tem no React, que é algo que veio no React 18, que é muito útil e que dá para ser implementado no React, só que no Next é algo, tipo, muito mais fácil que também dá para fazer. Mas, enfim. Vamos criar um componente, porque por mais que esse app aqui seja um componente, é algo que é um componente que o sistema criou sozinho. Para criar um componente, normalmente a gente tem o padrão de criar uma pasta chamada component, aqui na raiz, e aqui dentro a gente dá o nome para o nosso componente ou a gente cria uma outra pasta com o nome do componente, depende do que você está utilizando. Aqui eu vou criar com o nome direto, então vamos supor que eu vou colocar users, padrão, componente de usuário. Aí, como eu disse, o meu componente precisa exportar uma função com a primeira letra maiúscula. Eu preciso retornar alguma coisa, eu preciso retornar um HTML. Então, vamos fazer isso aqui por enquanto. E aqui na frente, como eu quero usar em outro lugar, eu vou dar uma export function para poder usar em outras partes do meu sistema. Então, se eu pegar aqui esse user, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Eu chamo ele desse jeito aqui, ó. User. Para quem só viu HTML, pode estar estranhando essa barra, sinal de maior. O que é isso daqui? Isso daqui quer dizer que ele é um componente que ele fecha nele mesmo. Então, tipo, é a mesma coisa que isso daqui, ó. Um componente que abre e fecha. É só uma abreviação que tem no JSX, né? No React. Então, enfim, eu estou chamando meu user daqui. Se eu for verificar minha tela lá, vai ver que o meu componente de user está aqui já. Então, eu vou colocar aqui, ó. Componente de usuário. Ele está aqui, meu componente de usuário. Vamos supor que eu tenho um dado aqui
no meu app e eu quero passar para o meu usuário. Então, vamos supor que eu quero passar o meu estado para o meu user. O que eu posso fazer? Eu posso receber uma propriedade nesse user. Então, pelo fato que eu estou usando o TypeScript, eu preciso tipar, ou seja, eu preciso falar qual que é o tipo da propriedade que eu quero receber. Então, vamos lá. Eu vou criar uma interface, que é basicamente um tipo. Eu posso criar como type também, só que normalmente o pessoal sempre cria como interface. User props. Esse user props, eu vou falar aqui que eu quero receber. Que no caso, eu quero receber um count, que é um number. Aí aqui, eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Eu posso fazer uma desestruturação. Então, aqui eu estou tipando, falando que o meu componente de usuário vai receber um count, que é um number. E eu estou pegando diretamente esse number. Então, vamos lá. Eu quero utilizar meu componente de usuário e depois aqui eu vou colocar meu count. Componente de usuário. Então, componente de usuário. O meu contador é count, que é o número que eu estou recebendo. Ok, eu já preparei o meu componente de usuário falando que ele tem que receber um contador. Agora eu tenho que vir aqui no meu app, e você está vendo que ele já começou a dar erro? Isso é por causa do TypeScript. Porque no TypeScript eu falei que meu componente de usuário vai receber um contador. E aqui ele não está recebendo nada, então o TypeScript está falando, ó, tem algo que não está batendo. Então eu consigo falar que o meu contador vai receber, o meu count vai receber meu count state. E ó, dá para ver que quando muda em algum lugar, ele já muda ali embaixo também. Então, tipo, dá para você passar dados dessa maneira, que é passando de um componente para o outro. Tem outras maneiras também, que tem o Context API do React, que é algo que dá para você passar dados meio que de uma forma global, para quem tem acesso aos componentes, para não ter que ficar passando assim desse jeito. Mas esse jeito é o mais simples e o mais prático. E você tinha falado ali da Fetch API. Para quem não sabe, Fetch API é um jeito de você se comunicar com APIs no JavaScript. Tá disponível no JavaScript Vanilla e dá sim. Então, deixa eu pegar a API do GitHub, que é do usuários, para vocês darem uma olhada. Aqui, ó, get users. Deixa eu pegar uma API pública aqui, API pública. Que aí dá para eu consumir a minha API e passar os dados para onde eu quiser. Então, API. Live coding é assim, a gente pega na hora e mostra na hora. Eu sei que o... Vamos pegar, sei lá. Eu sei que tem várias APIs, que agora eu não vou lembrar uma, mas tipo, tem várias APIs assim abertas que dá para você pegar, por exemplo, dado de clima, dado de aleatórios, tipo esse de imagem de cachorro. Tu não... Essa aqui precisa de chave. É que eu queria uma API que tipo, fosse só bater para eu mostrar. Mas basicamente, tipo, dá para... Eu fiz um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é utilizando meio que uma Fetch API. Só que se você quiser, por exemplo, chamar uma Fetch API aqui nesse componente, eu posso só fazer minha chamada Fetch aqui. Ah, ele já deu para mim? Será que vai funcionar isso aqui? Ó, o bom do Copilot que eu e o João tava falando, que ele já salvou sua vida. Ó, ele funciona. Engraçado que ele chamou esse Rodrigo Tic aqui, ele deve ter pego isso aqui de algum código aberto, mas tudo bem. Aqui é a API do GitHub, então eu vou colocar aqui, ó, API do GitHub. E o que dá para eu fazer? Isso daqui é algo assíncrono. Então, dá para eu fazer o seguinte jeito, ó, concha. Ele vai ficar me dando erro porque eu iniciei o projeto com TypeScript. Então, eu preciso falar qual que é o tipo disso, entendeu? Mas eu vou dar uma burladinha nisso aqui rapidinho. Então, aqui eu estou no meu componente de usuário e eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou fazer um use effect aqui. Lembra que eu falei que o use effect ele sempre vai rodar assim que alguma coisa renderizar? Então, eu vou fazer um use effect com a rede de dependência vazio, ou seja, ele vai sempre rodar essa função aqui assim que esse componente user renderizar. Então,
Normalmente eu uso Axios no trabalho, então talvez eu esteja um pouco desfamiliarizado com a sintaxe do FET. Um ponto interessante é que o meu use effect, aqui eu estou utilizando um await. Eu não posso colocar um async aqui no meu use effect. Ele não deixa, ele vai dar erro. Aí tem um jeito de burlar isso, que é, tipo, tem vários jeitos. Dá para você chamar uma função assíncrona em cima e só chamar outra função depois, mas dá para você fazer desse jeito aqui, que é normalmente é o mais prático de você fazer, que é uma função anônima assíncrona que renderiza na hora. Se eu dar um console.log aqui, ó, console.log, a gente vai ver que ele vai casear as informações do meu perfil. Então, aqui tá o meu... calma. Eu tenho que fazer... JSON igual a data.json. É um await aqui. Então, se a gente percebeu, ele trouxe as informações do meu perfil aqui. E o que eu falei de você tomar cuidado com renderizações. Então, vamos lá. Ó, um ponto aqui que a gente tem que tomar cuidado. Eu estou passando o meu count aqui para dentro do user, correto? Vamos supor que eu coloque o meu count aqui na dependência do meu use effect. Se eu colocar meu count ali na dependência do use effect, sempre que o meu count atualizar, ele vai bater no GitHub. Então, isso é algo que você tem que tomar cuidado. Porque se seu estado está atualizando e está chamando uma API, sempre que o estado atualizar, ele vai bater nessa API. Então, se ele ficar atualizando de maneira errônea, ele vai comer seu banco de dados. Então, é basicamente isso. Aí depois, se você quiser utilizar esses dados, você pode colocar ele nesse estado e só utilizar em tela. Mas de Fast API é basicamente isso. Então, tipo, dá para você usar tranquilo. Se você quiser utilizar em um componente e passar o dado para o outro, você pode. Se você quiser utilizar em um filho, você pode também. Enfim. Aí, um ponto... Quanto tempo a gente tenta isso? Uns 20 minutos? Não, acabou. Cadê? Então beleza. Então, tipo, é basicamente isso. Eu ia comentar que o React tem a Suspense API. Só comentando rapidinho, a Suspense API é algo que a gente pode até fazer em outro grupo de estudo, que é algo que complementa isso que eu acabei de fazer. Então, a Suspense API é algo que você consegue dizer que eu quero que o React renderize algo enquanto tem algo sendo carregado. Então, vamos supor que eu tenho uma API sendo carregada. Essa API não me deu uma resposta ainda. Eu quero que o meu React renderize uma tela de loading. Isso, antigamente, o pessoal utilizava fazendo gambeta. Então, o pessoal fazia tipo, se a minha variável for undefined, renderiza o componente de loading. O React já dá isso padrão. Só que aí que tá, o React, para você implementar isso no React, você tem que fazer uns passos a mais. No Next, isso já é mais automático. Porque no Next, você tem algo chamado componentes assíncrono, que é algo que o Next já implementou. O React dá para você fazer um componente assíncrono, só que você tem que fazer meio que umas gambetinhas a mais. Então, isso é um ponto que o Next, tipo, foi o que eu falei, ele adiciona recursos em cima do React. Então, os componentes assíncronos é um deles. Enfim, tem bastante conteúdo, tipo, eu dei uma pincelada aqui por cima para mostrar um use state e um use effect, que é basicamente o que a gente mais usa. E é isso. Se alguém tiver alguma coisa para falar também. Você é um menino garoto prodígio. Tô um pouco acelerado, então, tipo, se eu acabei falando algo rápido demais, pode me perguntar aí no WhatsApp, no grupo. Não, é muita coisa, tem muita coisa. Sim, tipo, é algo que realmente, tipo, você só vendo, você não vai conseguir assimilar. Você tem que pegar ali o código, acabar, tipo, meio que brincando com o código um pouquinho para você acabar entendendo e fixando também. Ai, levantei a mão. Foi sem querer. Parte 2. Agenda A aí. parte 2 vai ser com o João. Vou parar a gravação aqui, só para não ficar muito longo, mas a gente continua, tá? Então, assim, obrigada, Henrique, né, para os nossos telespectadores que estarão assistindo isso depois. Muito obrigada por teu tempo, pela tua dedicação em trazer teu conhecimento, tua experiência e compartilhar com a gente. Você é o orgulho de todo mundo, da Tia Thaís. Que isso, assim eu fico bobo, assim eu fico tímido.
Que isso, mas aí, e é isso. Se alguém tiver, tipo, dúvida de React, eu sei que tem bastante gente aprendendo React lá, aprendendo no Bootcamp, pode mandar no grupo lá do GDG, tipo, algo que eu gosto bastante é, tipo, interagir com comunidade, é responder dúvida na comunidade. Um ponto interessante é que na comunidade do Next eu sou bem ativo. E no Next, sempre que tem um lançamento, eles postam lá. E se você perceber, eu sempre reajo em todos os lançamentos com a bandeira do Brasil. Aí isso virou até uma rixa que vieram me chamar no LinkedIn falando que viu que eu sempre reajo com a bandeira do Brasil. Então, tipo, é algo bem legal essa parte de comunidade. Aí eu comecei reagindo com a bandeira do Brasil, aí o pessoal começou a reagir com a bandeira da Turquia, dos Estados Unidos, aí é uma loucura para ver quem reage primeiro com a bandeira. Então é bem legal. Eu nem sabia. E para te encontrar nas redes sociais, Henrique Martins também. Henrique Martins, ou H Martins. Muito bom. GitHub, Instagram. É isso aí. Muito obrigada. É isso aí.